Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença dos senhores vereadores, a plateia aqui presente. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª, não, está errado, 17ª sessão ordinária de 2000, realizada em 22 dias do mês de julho de 2026. Passo para o secretário fazer a leitura da ata da 15ª sessão. Certidão de ata número 19/2026, sessão ordinária número 15/2026. Ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro, Paraná, Estado do Paraná, realizada em 15 de junho de 2026. Aos 15 dias do mês de junho do ano 2026, às 20 horas, o senhor presidente vereador Ademar Moisés Ordã declarou abertos os trabalhos da 15ª sessão ordinária, sob a proteção de Deus, convidou o vereador Eli para compor a mesa diretiva, registrando-se a falta do vereador Elivelto Alves Galeia. Senhor presidente, essa ata foi encaminhada pelo servidor Gustavo na parte da tarde e já está no grupo dos vereadores. Bom, como todos têm a ata, coloca a mesa de votação. Quem tiver de acordo, fique como está. Quem tiver contra, se manifeste. Como ninguém se manifestou, a ata ficou aprovada. Passo ao secretário fazer a leitura do ofício 200/2026. Senhor presidente, o ofício não me foi encaminhado, ele está aí impresso? Estou vendo aqui, eu não sei se é por causa da internet, que geralmente a gente atende tudo pela internet. E sem internet aqui, provavelmente o Marcelo me encaminhou, mas não chegou aqui. Aí, o ofício, Vatinho? Ofício 200. Depois, a hora que você abrir a palavra ali, eu vou lá e busco o ofício. Passo para o secretário fazer a leitura do projeto de lei 46/2026. Está. 46. Leilão. Projeto de lei número 46/2026, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de imóvel pertencente ao patrimônio do município de São Pedro, Paraná e da outras providências. Eu, Vanderlei Caetano de Castro, prefeito do município de São Pedro, Paraná, Estado do Paraná, no uso das atribuições que me são conferidas pela lei orgânica do município, apresenta ao Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a alienação mediante concorrência pública ou leilão, na forma prevista na Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, do seguinte imóvel pertencente ao patrimônio do município de São Pedro, Paraná. Área institucional, no lote número 7 da quadra 3, do condomínio dos Pássaros, situado no distrito de Porto São José, município de São Pedro, Paraná, com área de 1.010,52 metros quadrados, registrado sobre a matrícula 40.604 do cartório de registro de imóveis da comarca de Loanda. Parágrafo 1º. O imóvel descrito neste artigo foi devidamente avaliado, conforme laudo de avaliação constando no anexo 1 desta lei, totalizando o valor estimado de R$ 519 mil. Parágrafo 2º. A alienação deverá observar todas as exigências legais aplicáveis, especialmente quanto à avaliação prévia, publicidade e realização de procedimento licitatório. Senhor presidente, esse projeto de lei foi encaminhado para a Comissão de Justiça, senhor presidente. Após a leitura do projeto, passo para a comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite aos senhores vereadores, a vereadora, doutor Cassimiro, a plateia, obrigado pela presença de vocês. Venham sempre. O pessoal de casa, obrigado. Esse projeto 46 de 2026 é um projeto de um terreno, né, no condomínio dos Pássaros, com uma área de 1.010 metros, que o executivo está colocando à venda, né? Vai fazer um leilão para usar o dinheiro para a estrada da Casa Queimada e para a estrada da Marreca, para contrapartida.
Então, a comissão analisou bem e a comissão é de parecer favorável. Bom, como já temos o parecer da comissão, coloco o mesmo em votação. Quem estiver de acordo, fique como está. Quem tiver contra, se manifeste. Como ninguém se manifestou, o projeto de lei 46/2026 ficou aprovado. Passo para o secretário fazer a leitura do projeto de lei 48/2026. Projeto de lei número 48/2026, súmula. Altera dispositivo da Lei Municipal 33/2023, que dispõe sobre a concessão de benefício fiscal relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para aposentados, pensionistas e aposentados por invalidez e da outras providências. Eu, Vanderlei Caetano de Castro, prefeito do município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do município de São Pedro do Paraná, apresento ao Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A Lei Municipal 033/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido o seguinte benefício relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos contribuintes que atenderem os requisitos dessa lei. A isenção integral do IPTU para aposentados com renda do titular proprietário do imóvel não superior a 2 salários mínimos nacionais vigentes em 1º de janeiro do exercício financeiro. Isenção integral do IPTU para aposentados por invalidez, desde que a renda do titular proprietário do imóvel não seja superior a 2 salários mínimos nacionais vigentes em 1º de janeiro do exercício financeiro. Isenção integral do IPTU para pensionistas, desde que a renda do titular proprietário do imóvel não seja superior a 2 salários mínimos nacionais vigentes em 1º de janeiro do exercício financeiro. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei Municipal 33/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Para fazer jus ao benefício previsto nesta lei, o contribuinte deverá preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 1. Possuir apenas um imóvel em seu nome. 2. Residir no município objeto do benefício. 3. Utilizar o imóvel exclusivamente para fins residenciais. Artigo 3º. O artigo 3º da Lei Municipal 33/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O benefício será concedido da seguinte forma. Inciso 1º. Isenção de 100% do IPTU para imóveis com área edificada de até 200 metros quadrados. 2º. Desconto de 50% sobre o valor do IPTU para imóveis com área edificada superior a 200 e até 300 metros quadrados. Parágrafo único. Imóveis com área edificada superior a 300 metros quadrados não farão jus ao benefício previsto nesta lei. Artigo 4º. Fica acrescido os artigos 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F e 4G, a Lei Municipal 33/2023 com as seguintes redações. Artigo 4A. O benefício deverá ser requerido mediante protocolo junto ao Departamento de Tributação até o último dia do mês de novembro de cada exercício financeiro. Parágrafo 1º. O pedido deverá ser instruído com a documentação exigida pela administração municipal. Parágrafo 2º. O protocolo realizado após o prazo previsto no caput somente produzirá efeitos para o exercício financeiro subsequente. Artigo 4º-B. É vedada a concessão dos benefícios previstos nesta lei com efeitos retroativos. Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, os benefícios previstos nesta lei alcançarão créditos tributários já constituídos, lançados, vencidos, pagos ou inscritos em dívida ativa, nem gerarão direito à restituição, compensação ou cancelamento de valores relativos a exercícios anteriores, em razão de requerimento protocolado após o prazo legal. Artigo 4º-C. O contribuinte beneficiado por esta lei, que possuir débitos de IPTU referente a exercícios anteriores, poderá requerer o parcelamento dos valores devidos em até 24 parcelas mensais e sucessivas. Parágrafo 1º. O parcelamento previsto no caput compreenderá exclusivamente o valor principal do tributo, ficando dispensada a incidência de juro, multa e demais encargos moratórios sobre débitos parcelados. Parágrafo 2º. O valor mínimo das parcelas será definido em regulamento do Poder Executivo. Parágrafo 3º. O não pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas implicará a rescisão automática do parcelamento, com o vencimento antecipado do saldo remanescente. Parágrafo 4º. Rescindido o parcelamento, o débito voltará a ser exigido com os acréscimos legais previstos na legislação tributária municipal, podendo ser inscrito em dívida ativa e cobrado pelos meios administrativos e judiciais cabíveis. Artigo 4º-D. O benefício concedido terá validade de 3 anos consecutivos, desde que permaneçam inalteradas as condições que ensejaram a sua concessão. Parágrafo 1º. O município poderá realizar fiscalização a qualquer tempo para verificar a manutenção dos requisitos legais. Parágrafo 2º.
Decorrido o prazo previsto no caput, o beneficiário deverá apresentar novo requerimento para a renovação do benefício. Artigo 4º. O benefício será cancelado. Inciso 1º. Quando o beneficiário deixar de atender os requisitos dessa lei. 2º. Pelo falecimento do beneficiário. 3º. Pela alteração da titularidade do imóvel. 4º. Pela mudança de destinação residencial do imóvel. 5º. Quando constatada fraude, dolo ou qualquer irregularidade na concessão do benefício. Artigo 4º-F. Constatada fraude ou falsidade documental, o benefício será cancelado de ofício, sendo lançados os tributos devidos com seus respectivos acréscimos legais, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Artigo 4º-G. Os benefícios concedidos anteriormente, com fundamento na Lei Municipal 33 de 2023, permanecem válidos até o termo da sua vigência, observadas as condições originais de concessão. Artigo 5º. Fica revogadas as disposições em contrário. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no que couber. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para o mesmo exercício financeiro. São Pedro do Paraná, 18 de junho de 2026. Vanderlei Caetano de Castro, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, esse projeto está com a comissão. Após a leitura do projeto, passo o mesmo para a comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Esse projeto 48/2026 é com a imensa alegria que eu falo dele, porque é um projeto que a gente batalhou muito, lutamos muito para que isso viesse a acontecer. Inclusive fizemos uns vídeos, e sensibilizou o nosso executivo. É uma pena que a gente não conseguiu o redutor, que também iria ajudar muito, mas conseguimos a isenção de 100% do IPTU para os aposentados, cuja casa seja até 200 metros quadrados. E se a casa for de 200 a 300 metros quadrados, são de 50%. E que ganha até 2 salários mínimos, Isso, a renda do titular. Antes era a renda familiar, Então isso atingia fácil. E, graças a Deus, nós conseguimos. Quero agradecer ao Executivo por sensibilizar, agradecer todos os vereadores e a nossa população, que juntos, eu acredito que nós possamos fazer cada vez mais um município melhor. Então, a comissão analisou bem esse projeto, não tem nenhuma irregularidade, a comissão é de parecer favorável. Após o parecer da comissão, coloco o mesmo em votação. Quem estiver de acordo, fique como está. Quem estiver contra, se manifeste. Como ninguém se manifestou, o projeto de lei 48 de 2026 ficou aprovado. Passo para o secretário fazer a leitura do projeto de lei 50 de 2026. Senhor presidente, chegou o ofício 200, tá? Assim que terminar os projetos de lei, eu já estou apto a fazer a leitura. Projeto de lei 50 de 2026, súmula. Aprova o valor de avaliação dos imóveis, declara de interesse público a incorporação ao patrimônio municipal de áreas destinadas à construção de estrada que ligará o distrito de Porto São José a Porto Eucalipto, situada no município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná. Autoriza o município de São Pedro do Paraná a receber essas áreas e dar outras providências. Considerando o interesse da administração pública na construção de estrada conectando Porto São José ao Porto Eucalipto, considerando que essa estrada reduzirá em mais de 50% o percurso atual, trazendo a melhor mobilidade urbana, considerando que a manifestação de vontade do proprietário do imóvel em promover a doação voluntária da área ao município, considerando a necessidade de facilitar o escoamento de produção, acesso a serviços públicos e melhorar o tráfego local, considerando a conveniência administrativa e o interesse público na incorporação da referida área ao patrimônio municipal, Vanderlei Caetano de Castro, Prefeito Municipal de São Pedro do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação do Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica aprovado os valores de avaliação dos imóveis a seguir nos seguintes termos. Uma área medindo 12.895,88 metros quadrados, correspondente à parte da matrícula 3783 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luanda, situado no município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no distrito de Porto São José, objeto de doação ao município de São Pedro do Paraná, conforme mapa memorial descritivo que integra o processo administrativo competente e conforme laudo técnico de avaliação elaborado pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens e Imóveis,
o valor do imóvel apurado em laudo técnico correspondente a R$ 532.887,60, conforme documentação anexa. Uma área medindo 10.521,65 metros quadrados, correspondente à parte da matrícula 48632 do cartório de registro de imóveis da comarca de Loanda, situado no município de São Pedro, Paraná, distrito de Porto São José, objeto de doação ao município de São Pedro, Paraná, conforme mapa memorial descritivo, com processo competente de laudo técnico de avaliação elaborado pela Comissão Avaliação de Bens Imóveis. O valor do imóvel apurado em laudo técnico corresponde a R$ 434.778,92. Área de terras medindo 37.030 metros e 57, correspondente à parte da matrícula 48.633 do cartório de registro de imóveis da comarca de Loanda, município de São Pedro, Paraná, distrito de Porto São José, objeto de doação ao município de São Pedro, Paraná, conforme mapa memorial descritivo integrante do processo administrativo, competente conforme laudo técnico de avaliação elaborado pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis. O valor do imóvel apurado em laudo técnico corresponde a R$ 1.530.188,84. Uma área medindo 36.875,18 metros quadrados, correspondente à parte da matrícula 51794 do cartório de registro de imóveis da comarca de Loanda. Processo administrativo competente e laudo técnico de avaliação, com valor correspondente a R$ 9.218.795, conforme documentação anexa. Artigo 2º. Fica declarado de interesse público a incorporação ao patrimônio do município de São Pedro, Paraná, desses imóveis. Artigo 3º. Os móveis objeto da presente doação destinar-se exclusivamente à construção de estradas conectando Porto São José a Porto Eucalipto. Parágrafo único. O imóvel ficará afetado ao uso público, sendo vedada sua destinação diversa sem prévia autorização legislativa nos termos do artigo 58 da Lei Orgânica. Artigo 4º. A doação será formalizada mediante escritura pública, ficando o município autorizado a praticar todos os atos necessários à sua regularização, inclusive registro imobiliário. Artigo 5º. O imóvel correspondente à parte da matrícula 51794, com área medindo 36.875,18 metros quadrados, trata-se de área urbana, integrante do condomínio horizontal de lotes Porto Provence, e a doação será compensada mediante créditos de área institucional conforme TAC urbanístico específico, já aprovado pelo Conselho Municipal das Cidades. Parágrafo único. Fica o Executivo autorizado a firmar o TAC urbanístico para essa finalidade. Artigo 6º. As despesas decorrentes da formalização da doação correrão por conta do município, podendo o Poder Executivo adotar as providências administrativas e orçamentárias necessárias. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro, Paraná, 17 de junho de 2026. Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal. Senhor presidente, acompanha a justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhe-se o projeto de lei que visa aprovar o valor da avaliação e autorizar o recebimento por doação de imóveis que serão destinados à construção de estrada conectando Porto São José a Porto Eucalipto. Os proprietários dos imóveis citados manifestaram formalmente interesse em doá-lo ao município de São Pedro, Paraná, mediante escritura pública de doação a ser oportunamente lavrada. Os doadores declaram que os imóveis objeto da doação encontram-se livres e desembaraçados de ônus reais, gravames judiciais ou extrajudiciais que possam comprometer a transferência das propriedades ao município. Com a implantação da referida estrada, reduzirá em mais de 50% o percurso atual, trazendo a melhor mobilidade urbana, otimizando o fluxo de moradores turísticos e outros usuários. A proposta atende relevante interesse público, uma vez que permitirá melhorias na infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento socioeconômico na região. O valor do imóvel foi devidamente apurado por meio de laudo técnico elaborado pela Comissão Municipal competente, garantindo transparência e segurança ao ato. A iniciativa encontra amparo na Lei Orgânica Municipal, especialmente quanto à administração e aquisição de bens públicos, bem como na necessidade de autorização legislativa para a incorporação ao patrimônio público. Diante do exposto, contamos com a aprovação do presente projeto de lei, São Pedro, Paraná, 17 de junho de 2026, Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal. É o projeto, senhor presidente. Após a leitura do projeto, passo mesmo para a comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Esse projeto ele é bastante importante. Ele é uma abertura de uma estrada que liga Porto São José a Porto Eucalipto. É uma doação dos proprietários. Porém, ele chegou nessa casa essa semana e a gente precisa de alguns documentos, né? Por antemão, já vou pedir uns documentos para o Executivo, né? Gostaria de solicitar a documentação citada em anexo, com assinatura em toda a documentação em anexo. Cartas de intenção e TAC urbanístico entre as partes e mapa de localização recebido em doação.
Então, nós vamos retirar esse projeto, nós precisamos desses documentos para que a gente possa, na próxima sessão, dar o parecer. As palavras são só essas. Bom, numa próxima sessão, tem o parecer. Passo para o secretário fazer a leitura do projeto 49/2026. Projeto de Lei 49/2026. Súmula. Dispõe sobre a isenção da taxa de utilização de máquinas e equipamentos públicos para propriedades rurais de até 4 módulos fiscais e da outras providências. Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal de São Pedro do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação do Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam isentos do pagamento de taxa de utilização de máquinas e equipamentos públicos municipais os proprietários, possuidores ou detentores de imóveis rurais cuja área total não ultrapasse 4 módulos fiscais localizados no território do município. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se módulo fiscal aquele definido pelo INCRA. A isenção de que trata esta lei aplica-se ao serviço de terraplanagem, abertura e manutenção de estradas internas, escavações, serviços com trator agrícola e implementos, outros serviços prestados com máquinas e equipamentos pertencentes ao município, conforme regulamentação do Poder Executivo. Artigo 4º. Para a concessão da isenção, o interessado deverá comprovar: 1. Titularidade, posse ou detenção do imóvel rural. 2. Área total do imóvel inferior a 4 módulos fiscais. 3. Inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR, quando exigido. 4. Regularidade junto ao município. Parágrafo 1º. A comprovação dar-se-á mediante a apresentação da matrícula, contrato de posse, CCI, RTR ou outro documento idôneo. Artigo 5º. A isenção prevista nesta lei não gera direito adquirido para exercícios futuros, poderá ser revogada em caso de descumprimento dos requisitos, limite-se à quantidade de horas máquina definida em regulamento. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, podendo estabelecer: inciso 1º, limite anual de horas máquinas por beneficiário, critérios de prioridade, controle e fiscalização do benefício. Artigo 7º. A eventual renúncia de receita decorrente desta lei observará o disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. São Pedro, Paraná, 16 de junho de 2026, Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal. Senhor presidente, o projeto está com a comissão. Após a leitura do projeto, passo mesmo para a comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Esse projeto 49/2026 é um projeto que também me dá alegria no coração em falar dele, porque há uns 2, 3 semanas atrás eu citei aqui, algumas palavras, enterrar a vaca, que eu disse no sentido figurado. E o executivo hoje ele entendeu o que eu quis dizer aquele dia, no enterrar vacas, no sentido figurado. O que eu quis dizer é isso aqui, é esse projeto que veio hoje para essa casa, que é para o pequeno produtor não ter aquela despesa com o caminhão de água, para arrumar seu carreador, para fazer um buraco lá, para enterrar a vaca, ou para escoar a água, que seja, para qualquer situação que ele precise da prefeitura, ele não vai pagar mais. Então, quero agradecer de coração mesmo ao executivo, que ele se sensibilizou com isso, e naquelas palavras minhas, e criou esse projeto que hoje vai ajudar muito os nossos pequenos produtores. Esse projeto vai atender o pequeno produtor que tem até 4 módulos fiscal, já vai ajudar muito os pequenos. Então, quero agradecer de coração à Câmara também, que junto lutamos bastante e, graças a Deus, sensibilizou o Executivo e ele mandou esse projeto para a gente. Então, a comissão analisou, não tem nada de irregularidade, a comissão é de parecer favorável. Bom, como temos o parecer da comissão, coloco o mesmo em votação. Quem estiver de acordo, fique como está. Quem estiver contra, se manifeste. Como ninguém se manifestou, o projeto de lei 49/2006 ficou aprovado. Passo para o secretário fazer a leitura do ofício 200/2026, da 12ª sessão ordinária. Ofício número 200/2026. São Pedro, Paraná, 22 de junho de 2026. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria para apresentar informações referentes ao ofício 23/2026 da 12ª sessão ordinária nos seguintes termos.
Vereador Eli Marini. Informamos que, quanto à renovação do contrato da psicóloga que faz teste de QI, a mesma é contratada pela Secretaria de Educação e já teve seu contrato renovado. Vereador Marcos Diniz Talarico. Informamos que, quanto ao pedido para reavaliarmos os critérios da lei para isenção do IPTU aos aposentados, já encaminhamos esta Casa de Lei as alterações, aguardando somente a aprovação pelos vereadores. Vereador Tiele Moreira Pinto. Informamos que já foi solicitada a empresa que presta manutenção a iluminação pública que seja mais célere na manutenção. Vereadora Rosiane Cândido Greff Vizini. Informamos que, quanto à sugestão de aumentar o valor do ITBI para tentar baixar o IPTU, segundo a empresa que presta consultoria ao município, como o ITBI é um tributo pontual, ou seja, um tributo que só acontece por ocasião do momento em que ocorre a transação imobiliária de compra e venda, o município teria que aumentar muito esse tributo para que apresentasse um mínimo efetivo e uma eventual redução do IPTU, e um aumento no ITBI dessas proporções acabaria sendo inconstitucional. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração, colocando-se à disposição para eventuais solicitações. Atenciosamente, Vanderlei Caetano de Castro, Prefeito Municipal. Ao ilustríssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, Ademar Mois Ordan, São Pedro do Paraná. Bom, está aí a resposta do Executivo aos senhores vereadores. Como não temos mais nada para a ordem do dia, deixo a palavra aberta aos senhores vereadores. Boa noite, presidente. Peço a palavra. Boa noite aos vereadores, o pessoal da plateia, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Só queria deixar aqui os agradecimentos também aí ao executivo, ao prefeito Caetano, pelo esse projeto 48. É um trabalho juntamente com a Câmara, todos unidos aí. E veio hoje em forma de projeto para a isenção do IPTU aos aposentados, né? A população e os idosos vão ganhar muito com isso. Parabéns aí, prefeito, e a Câmara de Vereadores também junto. E o prefeito e o projeto 49, aí com o Vetinho aí, citou, né? Parabéns para o Vetinho, parabéns ao prefeito também. Só deixar hoje só agradecimentos mesmo, esses projetos que vêm, tudo para ajudar a população. Obrigado, presidente. Peço a palavra ao senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, doutor Cassimiro, público presente, todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de agradecer, parabenizar e agradecer o executivo sobre essa sensibilização que houve com relação a algumas situações trazidas nessa casa. Quando houve diálogo, discussões, debates, aqui nesta casa, nas redes sociais, quanto à venda de lugares para nós fazermos ou terminarmos as estradas, ora começadas, iniciadas no município de São Pedro do Paraná. Em algum momento que ficou dúvidas que nós seríamos contra qualquer coisa quando estava falando em venda de um lugar, não é por questão da escola, que ela não está instalada lá mais, mas pela localidade, pelo terreno, né, que não foi vendido naquele momento, e porque jamais o município iria conseguir comprar algo dentro do distrito, em uma área tão nobre, para fazer algum centro de evento, algo de utilidade pública para o nosso público, morador de Porto São José, ou alguém que queira trazer eventos para cá. Então, houve a sensibilidade, e hoje, após uma tratativa, conversa com o prefeito aqui, um dos temas trazidos já foi aprovado pela comissão. Parabéns a essa comissão que também tem feito o seu trabalho de analisar e ver o que é melhor para o município, assim como nós, todos os vereadores. Foi colocado à venda um terreno hoje, foi aprovado pela comissão, para a implementação dessas estradas, né? E foi hoje discutido, dialogado aqui, trazido sugestões pelo vereador Tiélio, não aqui, mas no momento que nós tivemos com o prefeito hoje,
anterior a essa reunião, trazido sugestões pelo vereador Ailton também, sobre locais possíveis de venda. Foi o que eu sugeri naquela reunião, naquele momento, que nós poderíamos discutir juntos, encontrar juntos soluções para o nosso município. Tem soluções, mas nós devíamos estar discutindo. Então surgiu aqui, nesse momento, naquele momento, ideias que o prefeito vai analisar e colocar em prática com a sua equipe, trazer junto com a sua equipe para a gente analisar melhor e, quem sabe, colocar à venda alguns terrenos que não é de tanto utilidade para o município como aquela área que foi tirada naquele momento. Então, agradecer por essa sensibilização, né, algo bem interessante. Agradecer ainda pela questão do IPTU, que tanto nós lutamos aqui, por mais situações do IPTU, mas nós conseguimos uma parte que é a questão da isenção para os aposentados. O projeto que passou por essa casa também, a isenção de máquinas, o projeto 49, eu gostaria de parabenizar, mas gostaria que fosse estendido, não esse projeto, mas que fosse trazido um projeto dessa maneira para a nossa população, quando precisa, às vezes, de um caminhão de terra, que precisa, às vezes, de uma areia, dentro do município mesmo, né? E, às vezes, que não tenha, que seja possível isenção para algumas pessoas, ou uma taxa reduzida para outras, porque, quer queira, quer não, teve um colega que citou, né, um caminhão de terra por R$500, não é todo esse valor, né? Mas fica caro para um aterro pequeno, para quem está começando a querer fazer pelo menos o alicerce de uma casa que vai demorar para fazer 2, 3 anos aí, mas que gostaria de iniciar a sua obra. Então, que fosse pensado alguma coisa para reduzir esses valores também para a nossa população. Agradecimentos ainda. Hoje é dia de agradecimento, hein, pessoal? Olha só. Agradecimentos ainda com relação à contratação da psicóloga, que já está atendendo, né, renovou não, na verdade, contratou novamente a psicóloga que faz os testes com os nossos alunos com possibilidades de autismo, de outras situações que passa por essa psicóloga. Então foi contratado novamente, já está atendendo alunos da escola municipal, alunos da escola estadual, lembrando que alunos da escola estadual não pode ser confundido como algo diferente do município. Os alunos de escola estadual também são moradores, são pessoas de São Pedro do Paraná e também serão atendidos. Agradecimento aí, então, por essa questão da contratação. E uma solicitação que no Centro Infantil, no Cândido Bertier Fortes, que está tendo lá um vazamento, um problema no forro, de pedir providências, porque com essa chuva, quando molha, pode acontecer de crianças ou funcionários escorregar e vir ter lesões que podem ser evitadas. Então, são só pedidos simples, mas agradecimentos mesmo por esse diálogo que vai só construir o nosso município melhor do que, às vezes, algumas situações de polêmicas trazidas aqui. Não por parte, às vezes, do executivo, mas por parte de torcedores, como eu sempre digo, né? Então, com o diálogo a gente consegue construir muitas coisas. Hoje tínhamos projetos para ser debatidos aqui e que foram retirados devido a uma boa conversa. E se fosse para ir para queda de braço, ia só o município perder. Então, logo mais nós estamos entrando em recesso, a partir dessa sessão temos recesso, mas logo, com certeza, alguma urgência que o prefeito tiver com relação a projetos, vai trazer ao presidente, será marcado, com certeza, sessões extraordinárias, e nós estaremos à disposição aí para trazer o que for melhor para o município. Era o que eu tinha no momento. Muito obrigado, senhor presidente e demais vereadores. A palavra continua aberta. Bom, eu também quero agradecer à equipe, o executivo, pelo projeto de lei 48 de 2026, a isenção do IPTU dos aposentados. E, como agricultor, agradecer o projeto 49 de 2026, que é a isenção de máquina. Vai ajudar muito o produtor. Desculpa, senhor presidente e colegas. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui e agradecer a todas as professoras que estiveram nessa casa antes da sessão, por volta de 5h30 da tarde, né, para falar um pouco de algumas situações de dentro da educação, esclareceu muitas coisas para nós, vereadores que estávamos aqui naquele momento, e deu realmente uma bela aula do que é estudar projetos, ações dentro do município,
e o quanto é importante de nós ouvirmos os nossos professores municipais, quem está realmente na base, trabalhando com as nossas crianças, formando desde a base bons cidadãos da cidade de São Pedro do Paraná. Então, agradecer e parabenizar pelo trabalho todas as professoras que estiveram aqui hoje e as que não estiveram também, os diretores, as diretoras também das escolas municipais. Então, e dizer sim que sempre que possível venha até aqui, converse com a gente, e a gente também vai estar visitando mais vezes a escola. Algumas situações que nós possamos ajudar, traga até a gente, que é muito importante nós ouvirmos a fala de quem faz a formação de pessoas. Era isso, obrigado. Bom, como não temos mais nada para a ordem do dia, quero agradecer a presença dos seus vereadores, da plateia aqui presente, e em nome de Deus declaro encerrados os trabalhos da 16ª sessão ordinária, realizados aos 22 dias do mês de julho de 2026. Boa noite a todos.